Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Espero que esteja tudo bem convosco. Se bem se lembram, no último vídeo nós estivemos a fazer este mini quilt. E hoje vamos, à última fase, vamos acolchoá-lo e colocar o dobrão. Eu sei que estes processos já foram demonstrados noutros vídeos anteriores, mas pronto, pode alguma principiante estar a chegar agora e não querer voltar atrás nos vídeos, e vai ter aqui a explicação de como é que isso se faz. Vamos então ao trabalho. Vamos precisar de um tecido para a traseira que meça a toda a volta mais 1 centímetro, 1,5 cm que o quilt. E vamos precisar também de um pedaço de enchimento com a mesma medida que o tecido da traseira. Vamos colocar o quilt em cima, de modo a ficar bem centrado sobre as outras duas camadas. A seguir temos 3 possibilidades. Ou aplicamos um spray entre as camadas para que elas adiram umas às outras, há um spray especial para esse fim, ou alinhavamos com agulha e linha, traçamos uns alinhavos grandes para prender as camadas umas às outras, ou vamos usar alfinetes de dama, como eu vou fazer aqui. Vamos usar estes alfinetes de dama curvos que facilitam a sua introdução no tecido, e vamos colocá-los de modo a prender as 3 camadas, obviamente, e vamos colocá-los aí à distância mais ou menos de uma mão e bem distribuídos pelo quilt. E agora chegou o momento de acolchoar o quilt. Num quilt como este, em que temos estes elementos todos, estas formas, folhas, baguinhas, vamos fazer um pesponto à volta de cada peça. E para isso vamos usar este pé, este calcador. Se o acolchoamento fosse só linhas retas, então utilizaríamos este pé, o que se chama walking foot. Uma vez que eu vou fazer um pesponto, contornar cada peça com o pesponto do acolchoamento, eu vou usar uma linha branco cru, de modo a que ela fique disfarçada no fundo do quilt, que tem essa cor também. Na bobina tenho uma linha bege que se confunde aqui com estes desenhos da traseira. Eu fiz um primeiro ponto com a máquina e depois puxei a linha de cima, de modo a que ela arrastasse a linha de baixo para o direito do trabalho, de modo a evitar que elas fiquem amaranhadas por baixo na traseira do trabalho. Ora, muito bem, houve aqui um pedaço de filme que eu por lapso não gravei. Estas coisas acontecem, mas, portanto, o que eu fiz durante esse período foi, fiz um pesponto em volta do pássaro, depois passei para o ramo, contornei o caracol, depois uma folha, outra folha, e agora estou na parte das bagas. E quanto às bagas, em vez de eu contornar uma e cortar a linha, contornar a outra e cortar a linha, como elas estão bem juntas, o que eu vou fazer é uma espécie de oitos à volta delas, de modo a fazer um pesponto contínuo sem ter que cortar a linha.
Depois de feitas as bagas, volto ao ramo e continuo a contornar todo o desenho, prosseguindo agora no sentido inverso. Há que ter cuidado com os alfinetes para eles não serem apanhados pela agulha da máquina, claro. Pronto, o contorno em volta dos elementos está feito. Agora, se houvesse muito espaço negativo, isto é, se o fundo estivesse mais vazio, se não houvesse tantos desenhos, seria necessário fazer mais alguns desenhos naquele fundo claro. Umas curvas, umas folhas, umas flores, mas neste caso não vai ser necessário. Agora vou fazer um pesponto direito à volta deste quadrado, usando o walking foot. E depois vou voltar a pôr o pé que estava a utilizar antes para fazer alguns desenhos nas barras à volta do quilt. Vou então fazer uma coisa que se chama em inglês Stitch in the Ditch, que é traçar um pesponto mesmo encostadinho àquela costura lateral, aquela costura à volta do quilt. O pesponto à volta do quadrado está feito e agora vou fazer umas folhagens, umas folhas, umas flores aqui sobre estas barras. Vou partir aqui deste canto e começar por fazer uma flor, por exemplo. E depois prosseguir talvez com umas folhas. E pronto, isto é um desenho muito simples, uma espiral ali no centro, umas pétalas à volta, uma linha curva, umas folhas e pronto. E isto é o aspecto no avesso do trabalho. O acolchoamento praticamente não se vê porque a linha combina muito bem com a cor do tecido. Como podem ver, acrescentei ainda um pequeno detalhe aqui no caracol, esta espiral na casca do caracol, e também alguns pontos aqui em volta das asas para fazer sobressair um pouco mais. E agora chegou a altura de puxar todas estas linhas para o avesso do trabalho, para as rematarmos. Para isso, nós temos que encontrar a linha correspondente no avesso do trabalho e puxar a outra para este lado, para o avesso. Vamos só ver aqui mais uma. Estão a ver se eu puxar a linha do avesso, a que está no direito,
vai aparecer ali e é só puxá-la para o avesso. Agora vamos ter que esconder todas estas linhas que temos no avesso entre as camadas de tecido. Para isso, pego num pedaço de linha, dobro ao meio junto às pontas e enfio numa agulha. Desta forma, obtenho aqui uma laçada e agora vou passar as linhas que quero rematar através daquela laçada e vou introduzir a agulha entre as camadas de tecido. E puxar, fazendo-as sair um pouco mais à frente. E agora é só cortar o excesso. Agora que nos livramos daquelas linhas todas, vamos prosseguir para o próximo passo, que é endireitar estas margens, acertar as margens, usando como referência aquela linha. Neste caso, estas barras laterais azuis têm 2 polegadas e 1/4, ou seja, 5,5 cm. Passamos agora às barras deste lado, estas barras de patchwork, que são um pouco mais largas do que as outras. Medem 3 polegadas, ou seja, 7,5 cm. Temos de ter o cuidado de fazer com que esta barra fique bem perpendicular à barra que já foi acertada. Agora que está tudo acertado, vamos colocar o dobrum. A escolha do tecido para o dobrum é sempre complicada, pelo menos para mim. Portanto, o que eu faço é experimentar com diversas cores, porque nós nunca sabemos a influência que o dobrum irá ter no quilt final, na versão final do quilt. Portanto, o que eu faço é isto, tento experimentar com diversos tecidos, ver qual é aquele que eu gosto mais, a solução de que eu mais gosto. Esta não me parece nada mal, mas eu vou querer fazer uma experiência com um tecido azul. E também gosto bastante do efeito do tecido azul aqui no dobrum. Pensei que a minha escolha ia ser o vermelho, mas agora estou na dúvida porque estou a gostar muito de ver o dobrum azul também. Mas acho que, bem vistas as coisas, vou optar pelo vermelho porque, como já há muito azul no quilt, talvez este dê um bom contraste. Vamos então fazer o dobrum, começando por cortar fora a orelha. E vamos cortar tiras de 5,5 cm de largura. Ou 2 polegadas e 1/4 para quem gostar mais de polegadas.
Cortei 5 tiras que vamos agora unir umas às outras. Para isso, vamos agarrar na tira da esquerda assim e sobrepor a outra, direito com direito, de modo a formar ali um quadrado, e vamos fazer um pesponto em diagonal, unindo um ponto ao outro, pelos cantinhos. Eu geralmente faço a olho, mas pode usar um marcador ou um lápis para traçar a linha. É muito importante que o pesponto vá mesmo do cantinho até ao outro. Nem um pouco mais para cima, nem um pouco mais para o lado. Tem mesmo que coincidir ali com aquele cantinho. Depois de unidas todas as tiras, vamos cortar este excesso de tecido aqui. Como podem ver aqui, eu não fui muito rigorosa ali no pesponto e o que acontece é isto, um pequeno desacerto ali entre as tiras. Portanto, é algo que eu vou ter que retificar. Agora vamos abrir as costuras com o ferro, estas costuras de ligação, vamos dobrar a tira ao meio no sentido longitudinal e passar com o ferro de modo a ficar aquele vinquinho bem marcado. E aqui temos o dobrum pronto a aplicar. E aquilo que eu costumo fazer em seguida é colocar o dobrum preso apenas com umas molas no quilt para verificar se as costuras de união daquelas tiras que formam o dobrum não calham em cima deste canto, o que iria fazer ali um amontoado de tecido muito grande. Esta costura, como estão a ver, fica ali a meio e não em cima de um dos cantos. Outra costura aqui, portanto estão a calhar todas fora dos cantos, como convém. Vamos deixar esta ponta assim solta e bem comprida, para termos uma margem de trabalho. E agora que eu sei que não há aglomerado de costuras nos cantos, vou só deixar esta mola para fixar ali o dobrum. E vamos cozer à máquina. Vou usar o meu calcador de 1/4 polegada para ter a certeza que fica tudo muito certinho. Vou deixar esta ponta solta assim e começo a cozer aqui mais abaixo. Ao aproximarmos do canto, a 6 mm desta margem, vamos parar e vamos dar uns pontinhos na diagonal até chegar ao canto do quilt, àquele cantinho, àquele ângulo do quilt. Tiramos o trabalho da máquina e agora vamos fazer o canto propriamente dito. Vimos daqui, vamos voltar o trabalho, vamos rodar a tira para cima de modo a ficarmos aqui com esta diagonal a 45 graus e agora rodamos para baixo, dobramos para baixo,
de modo a que tudo coincida, que todas as margens coincidam, e vamos retomar a costura. Vamos fazer mais um canto, portanto, paramos a 6 mm da margem, uns pontinhos na diagonal, tiramos o trabalho. Vamos pôr esta costura aqui do lado esquerdo, nesta direção. Vamos rodar a tira para cima, para termos aquele ângulo de 45 graus. Rodar para baixo, dobrar para baixo. De modo a que todas estas arestas fiquem bem alinhadinhas umas com as outras. Agora que chegamos ao último lado do quadrado do quilt, vamos deixar esta ponta do dobrum solta, vamos cozer só um pedacinho, deixar o resto solto, para fazermos aqui a terminação. Temos então estas duas pontas soltas, a do início e a do fim, e vamos ter que fazer aqui a união das duas. Para isso, nós, como nós vimos, a largura da tira do dobrum é 2 polegadas e 1/4, ou seja, 5 cm e meio. E essa mesma medida nós vamos marcar desde a extremidade daquela ponta até aqui, 5 cm e meio, ou seja, 2 polegadas e 1/4. As tiras têm que estar bem encostadas, sem folgas, ao quilt, à base ao quilt. Portanto, e agora vamos pegar na outra tira, bem encostadinha à de baixo, e vamos pôr uma marca no mesmo sítio. E vamos cortar o dobrum por essa marca. Ou seja, elas ficam sobrepostas, 5 cm e meio, ou 2 polegadas e 1/4, que é exatamente a largura da tira que usamos para o dobrum. Agora vamos pegar nas pontas do tecido e vamos sobrepô-las desta forma. Pegamos na da esquerda e com a da direita vamos sobrepor perpendicularmente à outra, fazendo alinhar todas as margens e aquele ângulo ali, de modo a termos ali de baixo um quadrado. Vamos colocar uns alfinetes para isto não se deslocar. E vamos fazer um pesponto na diagonal daquele quadrado que se formou ali. Não cortamos este excesso de tecido logo, porque primeiro temos que nos certificar se tudo bate certinho. Aqui, neste caso, está certo, e agora sim, vamos cortar o excesso de tecido ali. Vamos pressionar a costura, vamos abrir a costura mesmo só com a pressão dos dedos, é o suficiente. E agora vamos terminar o pesponto. Vamos agora dobrar o dobrum para a traseira do quilt e quando chegamos aqui ao canto, vamos cortar esta linha primeiro, quando chegamos ao canto, o que vamos fazer é
dobrar a parte inferior para cima, de modo a formar ali aquela diagonalzinha e a ficar muito bem, aquele cantinho muito bem formado ali. Bom, feita esta operação, eu podia agora pegar nisto e cozer à máquina ali juntinho à costura, mas para ter a certeza que fica tudo muito bem, vou passar um alinhavo a toda a volta. Depois de alinhavado, há quem coza esta parte também à mão, mas eu costumo cozer à máquina porque é bastante mais rápido e fica bonito na mesma. E agora só resta mesmo cozer à máquina, muito juntinho ali à margem do debrum. Resta-nos tirar os alinhavos e o trabalho fica pronto. E aqui temos o nosso quilt pronto. Podem usá-los em cima de uma mesa com uma decoração qualquer ou fazer uma coisa deste género, pôr umas alças, cozê-las por trás do quilt ali mesmo juntinho ao do brum, de modo a que não se veja, enfiar um tronco, colocar um cordel e pendurar na parede. E pronto, eu espero que tenham gostado, que continuem a seguir os meus vídeos. Eu espero em breve retomá-los com mais regularidade. Deixem-me as vossas sugestões, eu procurarei fazer algo inspirado nelas. Fiquem bem e nós voltamos a ver-nos em breve.